Bondoso Pai Celestial, Senhor Jesus Cristo, estamos felizes nesta noite de voltarmos à casa do Senhor. O salmista Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um lugar de alegria, é um lugar de cura, é um lugar de libertação. Amém. É um lugar de vida e paz. Amém. É um lugar da vitória do povo de Deus. E agora, mestre, estamos diante da tua palavra. Rogamos de coração que ela venha ao encontro de cada necessidade. Amém. Cada crente seja ajudado nesta noite. E saia daqui melhor do que quando entrou. Porque a tua presença fará isto por nós. Nós cremos assim. Eu preciso do Senhor. Nós precisamos do Senhor. E rogamos a tua bênção, a tua graça para as nossas vidas, no precioso nome do Senhor Jesus. Lembramos agora do nosso pastor Machado. Dê a ele a saúde, a recuperação. Ele deve estar conosco agora em sintonia. Que o Senhor abençoe a ele e toda a sua família. Abençoe esta igreja, os diáconos, os cantores, todos estão aqui perante o Senhor, com fé e graça no coração, e fé para vencer, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Deus os abençoe. Amém. Nós vamos cumprimentar também a todos os ouvintes, não é? Pela internet. São milhares, ficamos sabendo que tem aí centenas de preciosos irmãos nos ouvindo, não é? Pastor Machado também está nos ouvindo, se recuperando, Deus o abençoe. E eu cheguei aqui meio de surpresa, não é? Não sabia que eu ia pregar nessa noite. 5 companheiros ali dentro, pensando que eles estavam preparados, aí de repente, não, é o senhor que chegou. Então, meus irmãos, nós sabemos que o nosso Deus sabe todas as coisas, amém? O que nós pudermos fazer, pregar, falar, para aumentar a vossa fé, aqui estamos para isso, amém? Nós estamos ali, chapadinha, pregando para um pequeno povo e ao mesmo tempo um grande povo, não é? Há milhares ouvindo o programa, milhares assistindo, até escondido, porque a denominação está com o olho vigilante sobre os crentes, né? Mas os eleitos não ficarão presos, amém? Os eleitos vão se libertar das gaiolas denominacionais, como nós um dia saímos de lá, amém? Então, nós cremos assim. Vamos ficar de pé. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 1. Nós vamos ver do verso 2 até o verso 9. Os técnicos de som não pediram a escritura, então eu estou dando agora a escritura para os irmãos, né? Glória a Deus. Vamos tentar ser objetivos, ser breves. Todos encontraram, né? Podemos ler? Amém? Capítulo 1, verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Amém. Senhor Jesus, acrescenta bênçãos à leitura desta maravilhosa palavra nesta noite, é nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, irmão? Vamos ouvir o hino com o irmão Josué. Espera no Senhor. Mesmo que as coisas se mudem e o sol não mais dê sua luz, mesmo que a figueira minta e os seus ramos já mais produz, toda vida esperarei no Senhor, que já me prometeu um lugar para mim descansar, pois fora preparar mesmo que acabe a bonança desta vida que ocorre no chão, mesmo que me faltem amigos, que eu viva em uma solidão, mas sempre esperarei no Senhor, que já me
prometeu um lugar para mim descansar, pois fora preparar. Amém. Deus continue abençoando o irmão Josué com esses hinos maravilhosos, não é? Pois bem, meus irmãos, eu sou um pregador de fé. Eu gosto de falar de fé, não é? Eu tenho dito ali para o meu pequeno povo que a fé, ela é o começo da vida cristã, ela é o meio da vida cristã e é a conclusão da vida cristã. Amém. Só podemos começar neste caminho quando alcançamos fé. Só podemos permanecer neste caminho quando temos fé. E só chegaremos ao final do caminho com fé. Amém. Fé para vencer. Agora, de que fé estamos falando? Sabemos que Hebreus 11, verso 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas em São Judas, versículo 3, só tem um capítulo. O livro do apóstolo São Judas, ou sua pequena carta, só tem um capítulo. Ele diz no verso 3: amados, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então ele estava falando de uma fé especial, a fé que foi dada aos santos. E de que santos São Judas estava falando? A fé de Abraão, a fé de Moisés, a fé de Noé, de Isaac, de Jacó, de José. Sabemos que não existe fé que não seja provada. Como disse o apóstolo São Pedro, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro. Então veja, a maior riqueza que você pode ter nesta vida é a sua fé. Amém. O maior poder que há na vida do crente é a sua fé. E o maior recurso para qualquer coisa que você venha fazer na vida, o recurso é a fé. A ponto da Bíblia dizer por 3 vezes: o justo viverá da fé. Mas não existe fé sem prova, sem teste. E o profeta pregou uma mensagem intitulada Fé testada pelo tempo. Eu tenho uma experiência pessoal para contar aos irmãos.
eu estou nesta mensagem desde 1984, né? Então, nós estávamos em uma situação familiar, meu filho estava com febre. E naquela madrugada, quando eu toquei nele, ele estava com febre. E eu tomei a escritura, Marcos 16. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. E eu orei pelo meu filho, com base na palavra. Mas depois de 5 minutos, a febre ainda estava ali. Então começou a vir um desespero sobre mim. Será que eu não tenho fé? Então começa a vir uma pergunta ao crente: eu não tenho fé, Senhor? Você ouve até os hinos, né? Aumenta a minha fé, Senhor. Eu não alcancei porque me falta fé. Isso, me falta fé. A minha fé é pequena. Eu não tenho fé. Mas a minha experiência naquele momento foi esta: Senhor, eu ouço essa mensagem desde que eu tinha 12 anos de idade. Eu acabei de fazer 50. Todo culto que ouço, toda mensagem que leio a Bíblia e oro e creio nesta palavra, e creio no profeta, e creio nessa mensagem. Depois de tudo isso, eu vou dizer que eu não tenho fé? Aí caiu a ficha. Eu tenho fé, o que eu não tenho é paciência. Então não diga que você não tem fé, porque você sabe o que a fé fez na sua vida. Ela mudou o seu comportamento, ela mudou os seus gostos, ela fez o seu cabelo crescer, irmã, suas roupas. Essa fé te deu vergonha para se vestir, para se comportar, para agir. Essa fé te traz aqui em cada culto. Amém. Enfrentando dificuldades, situação financeira difícil, pandemia, e você continua vindo aqui, ouvindo a palavra. Amém. O profeta também pregou: obra é fé expressada. Mas o que falta aos crentes é paciência. Então nós falamos da fé dos santos. Falamos da fé dos santos. Eu quero a fé de Abraão. Quanto tempo Abraão sustentou sua fé? 25 anos. Oh Senhor, eu quero a fé de Abraão. Por que você também não espera como Abraão esperou? Ou você é aquele que começa a orar por algo, aí você quer o resultado imediato daquilo, você quer que amanhã mesmo as coisas aconteçam, e quando você não vê isso, aí você aborta aquela fé morre, você para de orar. Se você para de orar, é uma prova que você não teve a fé para alcançar aquilo. Então nós cantamos que queremos a fé de Abraão e não temos a paciência de Abraão. Quando você abandona a oração, você para de orar por aquilo, então você perdeu a fé de Abraão, você se distanciou dela. Se nós temos a fé de Abraão e somos semente de Abraão, temos que ter a paciência de Abraão. Amém. Noé esperou 120 anos. José do Egito esperou 13 anos na prisão. E por que você não tem paciência? Então caiu, na minha experiência foi essa. Não, fé eu tenho, eu sei que eu tenho fé, eu não tenho paciência. E nós herdamos uma tradição denominacional que até hoje marca muitos crentes. É que eles querem sentir, eu quero sentir.
E fé não é sentir. Nós somos marcados por uma bagagem denominacional, porque nós queremos sentir. Eu quero sentir. Senhor, eu quero sentir. E fé não é sentir. O profeta pregou que o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é sem sensação. Maria concebeu, ela não sentiu um arrepio. Ela não sentiu nada. E o profeta disse que o primeiro pentecostal moderno que surgiu foi Tomé. Porque quando Jesus sempre falou, o Filho do Homem será entregue aos pecadores, será morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus frequentemente fala, o Filho do Homem será entregue aos homens, condenado, morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. Repetia isso. Quando aconteceu, os próprios discípulos queriam uma prova tangível, uma prova física, uma prova tocável. Eles não puderam sustentar a palavra. A verdadeira fé sustenta a palavra. Amém. A verdadeira fé é oriunda da palavra e se sustenta exclusivamente com a palavra. Mas o profeta diz que Tomé é o crente atual, pentecostal. Se eu não ver as feridas, e não colocar o dedo nelas, e não colocar a mão em seu lado, eu não crerei. O irmão Branham diz, foi o primeiro pentecostal. Se eu não sentir, esse culto foi abençoado, não, irmão, porque eu não senti um arrepio. Irmão, esse culto aqui, eu não senti nada. Você está errado. Você tem que crer. Você não precisa sentir, você tem que crer. Nós temos que crer. A palavra é suficiente. A palavra é suficiente. Ela foi suficiente para Noé. Ela foi suficiente para Abraão. Ela foi suficiente para José, que mesmo indo para a prisão, mesmo a situação se tornando contrária a ele, tudo foi negativo, foi vendido pelos irmãos, odiado pelos irmãos, vendido pelos irmãos. Quando chega como escravo na casa de Potifar, se esforça, se dá bem, começa a ganhar, parece que está melhorando, de repente lá vem um golpe, vai para a prisão. Mas a fé crê mesmo quando é contrário. O profeta diz isso. A fé crê quando é contrário. Abraão, ele sustentou uma fé que ia contra a correnteza. Ele ia contra a correnteza. Quanto mais velho ele ficava, mais ele cria. Eu sou do contra. Você sabe que a fé é do contra? Tem gente que diz assim, fulano é do contra. Não, fulano é do contra. Exatamente, eu sou do contra. A fé de Abraão foi contra. Foi contra a medicina, foi contra a ciência, foi contra o tempo, foi contra as críticas. E ele dizia, eu terei um filho. Amém. Aleluia. E o profeta diz, a fé crê mesmo que é contrário. A fé diz, eu irei em frente, eu irei em frente. Aquelas 3 Marias acordaram pela manhã e perguntaram, quem nos revolverá a pedra? Houve uma pergunta, especiarias, nós pegamos os perfumes, mas nos revolverá a pedra? Mesmo com aquela pergunta, elas continuaram indo, e quando chegaram lá, a pedra estava removida. Amém. Aleluia! A fé do contra, a fé vence a contradição. E o profeta diz, mas vamos com calma, senão a gente adianta uma coisa importante, né? Então vamos lá, irmão, vamos voltar aqui. A fé
não é sentir. A fé é uma convicção, uma certeza que você tem, que alcançará aquilo que você pede, porque a palavra sustenta. O profeta dá um exemplo aqui. Eu poderia ler, mas eu vou citar para os irmãos. O profeta disse: eu estou com fome. E então, eu digo para você, irmão, eu estou com fome, estou com muita fome. E aí o irmão pergunta para mim: o que mataria a sua fome? Um pão. E então ele diz: aqui está, 10 reais. Vá comprar o seu pão. Esses 10 reais não é o pão, mas é o poder de compra do pão. E quando eu recebo esses 10 reais e coloco em meu bolso, eu já começo a ficar feliz. Vou matar a minha fome, vou comprar o meu pão. E eu começo a caminhar para a panificadora. O profeta diz: mas ela fica a 5 quilômetros. Mas eu vou caminhando já feliz, dizendo: vou comprar o meu pão. Eu tenho o poder de compra do pão na minha mão. E você começa a caminhar, e o profeta diz, e começa a doer a barriga. Começa a doer. E você começa a sentir cólica. Mesmo assim você diz: eu alcançarei o meu pão. Eu tenho o poder de compra bem aqui na minha mão. E eu conseguirei. Eu alcançarei. E você começa a ficar mais fraco. E você começa até a tremer as pernas. Mas você não para de prosseguir, porque você tem a evidência na sua mão. Amém. E o profeta diz: é exatamente a fé. Você tem a certeza de que tem a fé. Mas, irmãos, nós temos que Em 92, em São Luís do Maranhão, fui visitar uns irmãos lá, me convidaram para essa reunião pentecostal. O pastor não começou a pregar, aí um rapaz com a mão tremendo: o Espírito Santo está na minha mão, onde eu passar a mão é o Espírito Santo. A outra bailando pela igreja, e eu quietinho ali, né? E aí as pessoas, cada um tinha um tipo de manifestação física. E o pastor não conseguiu pregar, ele começou a falar 10 minutos e disse assim: agora é por conta do Espírito Santo. Aí cada um saiu do seu lugar, cada um fez um movimento, e eu pensando comigo: é o que eles têm. Você quer sentir alguma coisa? Vai lá no campo de futebol, eles estão sentindo. Não é? A fé não é sentir. As pessoas veem um filme, elas sentem, porque é emoção, é o emocional. E o emocional não é fé. A fé é a certeza, é a convicção de que Deus cumpre sua palavra. Amém. O profeta diz que quando os egípcios atravessaram o Mar Vermelho, e as águas do Mar Vermelho cobriram eles, e eles se afogaram, Israel chegou na praia, na beira, e viu ali aqueles egípcios mortos. Olha, esse aqui, ele me chicoteava. Olha, aquele lá, ele cuspia em mim. Olha, aquele me xingava. Eles estão mortos, os inimigos morreram, a enfermidade morreu. E eles começaram a fazer um Pentecoste. Só o Senhor está no nosso meio. O Senhor, e Miriam veio com tamborim. Só o Senhor é Deus, Ele é varão de guerra, Ele está em nosso meio. Tudo bem. Mas Moisés ficou calado assistindo aquele reteté. Agora eles chamam de reteté, não é? Tem um movimento lá, é o reteté. Nós não somos contra o reteté. O profeta diz: eu não sou contra o homem que sai pulando. Eu quero é que ele tenha uma vida
ele tem que pular e viver da mesma altura do que ele pula. Ele tem que ter uma fé. Se você tem a fé perfeita, amém, extravase, pule, salte. Mas aquele mesmo povo que gritava: o Senhor está no nosso meio, o Senhor ama Israel, o Senhor nos guarda. Esse mesmo povo que gritava isso, dali a 3 dias, não foi um mês não, 3 dias, eles estavam: Moisés, cadê a água para beber? Cadê a água para beber, Moisés? Não tem água. O que é que nós viemos fazer no meio desse deserto? Vamos voltar para o Egito. Lá tinha o Nilo. Lá tinha o Nilo. Ou na nossa denominação era tão bom, tinha festa todo mês. Tinha passeio todo mês. Tinha encontro o círculo de oração. Tinha encontro de casais, encontro de jovens, encontro disso. Nossa mensagem aqui é tão assim, né? Só tem esses cultos de quarta, sexta. É tão devagar, não é? Meus irmãos, me desculpem, mas o profeta diz que Israel tinha no meio dele os amantes de alho poró. Eles só se lembravam, olha, saíram da denominação, saíram da escravidão e tinham saudade. A gente comia aquelas paneladas de alho lá na beira do Nilo, né? Oh, mas era bom aquele tempo. Por que a gente não volta lá? Mas o profeta diz: há um povo que quer a terra prometida. Há um povo que quer arrebatamento. Há um povo que quer subir com Jesus. Esse povo, essa mensagem é para arrebatar uma noiva. Essa noiva se veste da palavra. Apocalipse 3,14: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. O profeta diz: é o caráter de Cristo. Mas o caráter nunca é formado sem o sofrimento. A prova da vossa fé, não existe fé sem prova. Mas veja, irmãos, eu tenho que ler a mensagem, a gente começa a citar, não é? Olha, eu não encontrei aqui a mensagem influência. O profeta diz que havia uma ponte para ser construída em Sydney, na Austrália. E não havia ninguém capaz de construir aquela ponte. E eles procuraram, no país todo não tinha. Então o prefeito lançou uma chamada mundial: nós queremos alguém que construa essa ponte. E um determinado construtor inglês foi até lá, examinou a terra, examinou tudo e disse: eu posso construir essa ponte. Os demais disseram: é impossível, o terreno é muito arenoso, é impossível. O contra, não é? Os críticos. Mas ele sabia, ele tinha fé que poderia fazer aquela ponte. Ele tinha convicção. Como quando você tem o valor na sua mão, no seu bolso, você não fica preocupado na hora de pagar a conta. Quem fica nervoso na hora de pagar a conta é quem não tem dinheiro. Veio a cobrança: ai meu Deus do céu, eu não vou pagar. Ai meu Deus, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou pagar? Claro que fica nervoso, não tem dinheiro, mas quem tem dinheiro não fica nervoso. Quanto é que é? Eu pago. Quanto deve? Eu tenho dinheiro, eu posso cobrir esse gasto. Quando surge a prova, o teste, quem fica nervoso é quem não tem fé. Quem fica desesperado e puxa os cabelos, já demonstrou ali que não há confiança, não há certeza, não há convicção. A nossa fé é mais preciosa do que o ouro. A prova da nossa fé, quando vem o teste, você tem que aplicar o sinal, diz o profeta.
A sua fé é o valor que pode pagar o preço. A sua fé pode pagar o preço. A fé de Abraão disse: eu posso pagar esse filho. Você não pode. Você já está velho. Você não tem condição. Sim, mas eu tenho uma palavra que me sustenta. Eu tenho uma palavra que me sustenta. Eu tenho uma palavra fiel de alguém que me deu esse valor. Eu posso pagar. Eu tenho alguém, o meu fiador está nas alturas. Aleluia. Jó disse: o meu fiador está nas alturas. Quando você tem um fiador, você compra sem medo. Né, irmão Miguel? Quanto é que é? Eu pago. Bota no meu carrinho. Quanto é que é isso aqui? É meu. Isso aqui, passa para cá. Mas é tanto, não interessa. Eu tenho um fiador. Amém. E ele não tem pouco grana não, ele tem milhões e milhões. Ele tem milhões. Quanto é que é essa cura aqui? Eu pago. O meu fiador está nas alturas. Mas essa fé dos santos, ela custa um preço. E às vezes nós cantamos: a salvação é de graça. Realmente é de graça. Mas ela cobra de nós o maior preço que você pode pagar, que é você mesmo. Se alguém quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. A fé não está pedindo sua casa, seu carro. A fé não está pedindo seus bens, está pedindo é você mesmo. É você mesmo. Você é o preço para pagar essa fé. Agora observe, meu irmão. Aquele homem disse: eu posso fazer a ponte. Os outros não tinham fé para fazer aquilo. Eu tenho, porque eu conheço o segredo. E qual era o segredo? Ele cavou, foi cavando, até chegar na rocha. Aleluia! Ele foi cavando até chegar na rocha. Ele sabia que aquela areia era apenas o passatempo, aquela areia era o supérfluo, mas ele dizia: eu vou chegar na rocha. Eu vou chegar na rocha. Aleluia. Você pode cantar, você pode louvar, você pode bater palmas, mas você tem que chegar na rocha. A rocha é a palavra. E quando ele chegou na rocha, é a partir daqui que eu vou construir a ponte. É bem aqui. E ele construiu aquela ponte, porque ele chegou, não importa o quanto ele tinha cavado, eu sei fazer essa ponte. Mas o profeta diz na mensagem Influência, parágrafo 23, aquele homem foi ao fundo do assunto. Ele não estava contente com um culto apenas de bater palma, ele não estava contente com um culto pentecostal, ele não estava contente com a aparência, ele queria chegar à rocha, ao miolo do assunto. Cada crente aqui nesta noite, se você quer alcançar algo com Deus, você tem que ir até a rocha, você tem que ir até o miolo do assunto, você tem que chegar à rocha da coisa, e a rocha é a palavra. Foi a rocha que sustentou Abraão, foi a rocha que sustentou Noé. Agora, quando ele chegou, ele construiu. Mas o profeta diz: cada pino, cada parafuso, cada polca daquela ponte, ele tomou cuidado de examinar. Porque a sua reputação estava em jogo, ele iria perder tudo. Então ele examinou cada parafuso, nenhum detalhe ficou de fora, nenhum detalhe ficou despercebido.
Cada parafuso ele testou, ele acolchou, ele colocou cada equipe, ele pessoalmente. E você sabe qual é o teste de uma ponte? O teste de uma ponte é colocar sobre ela todo o peso possível. O que aconteceu? O prefeito disse: Senhor, nós cremos no seu trabalho. Você crê? E enche esses vagões de trem, e eu quero todos aqui cheios. Todos os vagões de trem cheios, em cima da ponte. Encheram todos os vagões em cima da ponte. Os homens, nós cremos, vocês creem? E encham todos os carros de pessoas e coloquem em cima da ponte. Todos os carros que couber em cima, todos os vagões cheios de carga, todos os carros cheios de gente. E depois ele disse: agora junta a multidão, a maior multidão que tiver, sigam-me. Amém. E ele caminhou sobre a ponte. Aleluia, aleluia. O teste da ponte é o peso maior. O teste da ponte é a prova maior. E o Senhor Jesus, Ele foi o teste da ponte. Amém? Ele enfrentou todas as dores. Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. E quando chegou ao miolo do assunto, então veja, aqui Pedro está falando o quê? Que em quem vós, verso 5, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estáis por um pouco contristados com várias tentações. Ora, mas Deus não está comigo? Está. E por que eu sou testado? Porque eu sou tentado. O que todo cristão deve ter em seu coração é que cada prova, cada teste que vem sobre nós, Deus tem um objetivo. Amém. Deus tem um objetivo. Cada prova que vem sobre nós, cada teste, Deus tem um motivo para aperfeiçoar a sua fé. Não é motivo de desânimo, não é motivo de tristeza. Se Deus permite que venha uma prova, um teste, Ele tem um objetivo. E eu quero dizer a vocês nesta noite, meus irmãos, Abraão foi testado, Noé foi testado, José do Egito foi testado, Eliseu foi testado, William Branham foi testado, o nosso profeta, ele recebeu um teste, que humanamente falando, quando nós podemos ler o seu testemunho, rasga o nosso coração, irmãos, rasga o nosso coração, pois ele estava com a sua esposa, sua filhinha, seu filho Billy Paul e sua filhinha Sharon, ele pregando o evangelho, se esforçando para pregar o evangelho, para levar a palavra, vivendo uma vida feliz. Veio a grande enchente do rio Ohio, e a sua esposa foi acometida de tuberculose, e uma lembrança que ele nunca tirou, que rasgou o seu coração até os seus últimos dias, foi ver a sua esposa com tuberculose, e ela ficou piorando, e ele orava, e ela piorando, quando ele sabe, os médicos já haviam desistido do caso dela, e o carro da funerária veio buscá-la já, ela ainda estava viva, e o carro da funerária veio buscá-la.
Mas ele diz que lhe rasgou o coração, quando ela estava naquele carro da funerária, irmãos, e ela olhou pela janela da funerária e viu Billy Paul na calçada, um menininho de 2 anos de idade, o seu filhinho. Quando ela viu o seu filhinho de pé, naquela calçada, ela estendeu a sua mão esquelética para abraçar seu bebê pela última vez, e não pôde fazer isso. E ele disse: aquilo rasgou o meu coração, irmãos. Depois de servir tanto a Deus e de orar tanto, por que eu estou passando por isso? E logo ela faleceu e ele a sepultou. No outro dia ele recebe um aviso: a sua bebê também está com tuberculose e meningite. E ele correu para o hospital. Tentaram lhe dar um calmante, ele não tomou, ele cuspiu aquilo. E eles não queriam deixar que ele visse sua bebê, e ele pulou pela janela, ele foi pelo outro lado e entrou. E quando ele olhou, a sua bebezinha ia completar 8 meses naquele dia. E ele viu ela com moscas em sua face, e ele tirou aquilo. E ele colocou a mão, ela uma febre, pneumonia. Irmãos, coloque-se no lugar dele por 1 minuto. E ele: o Senhor, não a leve, Senhor, não leva meu bebê. E um lençol negro caiu sobre ele. Como que ele diz: eu não quero te ouvir. Então ele começou a ficar ali, o seu bebê estava diante dele, e ele orando para que Deus lhe curasse. Então o profeta disse: quando Deus não quer falar, Satanás tem muito o que falar. E você tem que saber, uma das provas dos testes de fogo pelo qual o crente tem que passar, é ouvir Satanás. Satanás vai falar no seu ouvido. Você não serve a Deus? Ele falou no ouvido de Jó, e foi pela esposa dele, não é? Você não ora tanto, você não vai na igreja, você não é crente, você não é pastor, você não está na igreja, você não é diácono, você não canta tanto para ele, e para que isso? Por que isso? E o profeta começou a dar ouvidos ao diabo. Olha, você ora pelas pessoas, elas são curadas. Esse Deus que você serve, Ele ama os outros, mas não ama você. Senão Ele não deixaria isso te acontecer. E aquela parte natural, emocional, começou a tomar conta dele. E ele estava sentindo que era a razão. É verdade, é verdade, é verdade. Mas quando ele quase estava dando por entregue, a eleição falou mais alto. A semente eleita fala mais alto. E ele disse: Satanás, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o Senhor. Amém. Filhinha, eu te entrego ao Senhor Jesus. Amanhã eu vou te colocar nos braços da sua mãe. De hoje em diante eu me entrego. Eu não sei porque eu estou passando por isso, mas eu me entrego à vontade de Deus. Teste de fogo. Fé de Abraão, fé de Isaac, fé de Jacó. A fé é maior que a contradição. E ele venceu quando ele entregou tudo a Deus. Eu entrego minha esposa a Deus, eu entrego. Ele me deu, eu estou devolvendo para ele. E aquilo foi o fim do assunto. Aleluias. Nós temos que ter fé para ganhar e fé para perder também. Tem gente que só tem fé para ganhar, só quer dizer que Deus me deu isso, Deus me deu, Deus me deu, Deus me deu. Aí na hora que ele perde uma coisa, ele perde a fé, se treme toda, eu não posso perder. Só quer cantar vitória, né?
tem sabor de mel, a tua vitória hoje tem sabor de mel. E na hora de comer o fel, não, fel não quero não. Mas Jó comeu fel, José do Egito comeu fel, Noé comeu fel, Abraão comeu fel também. Foi porque Abraão sustentou a palavra que ela se cumpriu. Foi porque Noé sustentou a palavra que ela se cumpriu. Foi porque José sustentou a palavra com sua fé. Numa noite ele dormiu na prisão, na outra ele dormiu no palácio maior do Egito. Aleluia! Você acha que o nosso Deus não pode fazer isso por você? Ele estava ali dormindo naquela pedra, aquele colchão de pedra. Na outra noite ele dormiu no maior cama, na melhor cama do Egito, com servos à sua disposição, com tudo do bom e do melhor. Quem sabe ele acordava e disse: será que eu estou sonhando? Será que eu estou... Não, eu sou Safenat Paneah, eu sou o Salvador do mundo, por causa da sua fé. Amém, amém, tá bom, chega. Chega. Dá para a gente ir para casa remoendo muita coisa, não dá? Amém. A fé. Eu gosto de falar de fé. Agora, a fé dos santos. Se eu quero a fé dos santos, eu tenho que passar por onde eles passaram. Onde passa um boi, passa uma boiada. Onde Abraão passou, você passa. Amém? Amém? Aonde Noé passou, você passa. Mas sabe por que você passa? Porque você é feito do mesmo material que eles foram feitos. Você é feito de eleição. São Pedro diz: eleito segundo a presciência de Deus. E quando vem uma luta, uma prova sobre mim, irmãos, eu digo para mim mesmo: eu sou eleito para vencer. Ele me elegeu antes da fundação do mundo. E não foi para perder não, foi para vencer. Às vezes vencer é entregar, vencer é se despojar, vencer é deixar ir, mas é Deus, todo tempo é Deus, e é fé para vencer. Feche seus olhos. Senhor Jesus, estamos buscando a fé dos santos, mas eu quero a fé de Abraão, quero andar nos passos de Abraão, e quero vencer como Abraão venceu. Ajuda cada um, Senhor, a ter fé, não importa a circunstância. Você não baseia sua fé em evidências tangíveis. Você não está baseando sua fé no que você pode sentir, em arrepios. Você tem fé na sua alma. Você chegou à rocha, ao miolo do assunto. Você tem convicção, certeza. Deus cumpre sua palavra. São Mateus 21, verso 22. Tudo que pedides orando, crede que eu receberei de tê-lo-eis. São Marcos 11, 24. Por isso vos digo, tudo que pedides na oração, crendo, o recebereis de tê-lo-eis. Sustenta a palavra, ela é suficiente para nos dar vitória. Que cada um volte melhor, Senhor, volte mais confiante na palavra, certos de que Deus nos predestinou, nos elegeu para a salvação, nos viu antes da fundação do mundo. Ele é o nosso fiador, Ele é o nosso fiador. E o banco celestial tem bilhões e bilhões e bilhões de valores espirituais para nos dar. Basta fé, tudo é possível ao que crê. Ajuda-nos a caminhar assim, crendo e andando na palavra, com fé para vencer, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém. Deus abençoe, meu Senhor. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal.